Oi, oi. Boa noite. Pessoal que tá entrando aí, tá conseguindo me ouvir direitinho? Só sinalizem, por favor. Tami, tá conseguindo me ouvir? Show. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje é dia de Adelina, dia de André. André, seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Fala, cara. Tudo bom? Consegue me ouvir bem? Alto e claro. Show. Vamos esperar a doutora Adelina, sempre muito pontual. Ela já mandou mensagem aqui, que eu acho que está entrando. Ela tá chegando. E aí, tranquilo? Tudo na paz, correria, graças a Deus. Pois é, cara, eu tô no consultório. Na verdade, eu saí e voltei. Faz parte. Eu consegui sair a tempo de chegar. Eu moro pertinho, né? Então eu consegui chegar em casa assim a tempo. Bora. E eu, cara, não consigo. É, então não deu certo o filtro. E eu com criança pequena, com criança pequena ainda fazer em casa é loucura, não dá não. Verdade, verdade. Tá aí nesse ambiente mais tranquilo aí. Os meninos não permitem, é difícil. Mas. E é tanto que a gente vai fazer um pouquinho mais tarde, até por conta das bebês da Adelina. Exato. Mas vamos lá, o pessoal tá entrando, temos agora 29 pessoas. Vai ser um tema bem legal. Futuro, né? Vamos. Então, assim, eu queria até pedir para quem tá aí, mandem perguntas, tá? Eu formulei aqui algumas perguntas, mas apesar das perguntas que eu formulei, com absoluta certeza a gente há de responder as perguntas que forem feitas aí. Vamos lá. Vamos nós. Deixa eu ver aqui se a Adelina entra. Charlton tá em São Paulo, mas está participando hoje, hein, Charlton? O Charlton é ativo, né? Na primeira live ele participou bastante de É algumas, tudo fake aqui, Charlton. É tudo fake. É o fundo verde. né? Participou e vai ter a live do Charlton, rapaz. Vai ser boa também, que é comorbidades. Aí o pau Hoje a gente vai, tora. hoje a gente vai conversar sobre o futuro, né? Acho que a gente podia ir começando aqui, acho que a Dalena deve estar entrando, ela deve manter. E aí eu acho que assim, a gente pode pensar, né? Tanto os garotos de hoje, né? Como vão estar no futuro, mas também o que que tem de novidade, o que é que tem, né, de tecnologia, o que que a gente tem de que veio do futuro, né? Para tentar auxiliar hoje Sim, nessa questão, né? Do diagnóstico e do tratamento do transtorno do espectro do autismo. sim, Foi sim. bacana, tá aí a Adelina já mandou um oi, então ela já deve estar solicitando aí o vídeo para ti. Pronto, eu coloquei, eu acho que vai dar certo. Então vamos lá, deixa eu. Vamos ver se a Adelina entra. Deixa eu apresentá-los, né? Então vamos lá, pessoal. Acho que os dois de hoje dispensam comentários. Na verdade, acho que todos foram escolhidos a dedo aqui, né? A gente vai ter ao longo aí desse mês não só pessoas daqui do Ceará, bem como de outros estados também. Vai ser bem legal. Depois eu vou divulgando os outros nomes. Bem, vamos ter hoje um papo interessante sobre o futuro dentro do espectro do autismo com a doutora Adelina Feitosa. A doutora Adelina Feitosa é neurologista infantil e pediatra pela Santa Casa de São Paulo. Ela é uma neurologista muito atuante nas áreas do neurodesenvolvimento e atualmente está como neuropediatra do NUTEP, que é o Núcleo de Estimulação Precoce da UFC. E o Dr. André Cabral é um dos nossos três Andrés aqui da cidade, mas o Cabral, carinhosamente chamado. Cabral é neurologista infantil pela Unifesp, pela EPM, né, Escola Paulista de Medicina, é diretor do departamento ali de neuropediatria da Sociedade Cearense de Pediatria, é mestrando em Tecnologia e Inovação em Saúde pela Cristos e é especialista em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Deixa eu só ver se eu acho que a Adelina, Ela colocou, ele mandou uma mensagem aí, não consigo entrar ainda. Tá. Deixa eu tirar ela com função de moderadora.
Adelina, aí pede para participar. Isso, Adelina, embaixo vai ter Pronto. uma Acho que câmerazinha deu no meio. certo. Olha lá, o Cabral é o cara, com certeza. Só vão ter caras aqui. Olha lá, a Adelina entrou. Entrei, eu tava sendo barrada. Te cortaram, te cortaram. Então Foi, vamos mas deu lá. certo. Sejam muito bem-vindos, os dois. A gente vai tentar. Eu formulei, como eu estava dizendo há pouco, algumas perguntas, mas eu gostaria também de ler, né, as perguntas que o pessoal vai fazendo ao longo do tempo e a gente vai fazendo uma live bem legal. Fiquem bem à vontade. Então, já apresentei os Eu dois ouvi. e Oi, pessoal, boa noite. já apresentei os dois. Então, assim, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. Ah, estamos em pleno 2025 e em 2023, né, ali em março, mais precisamente, abril, comecinho de abril, tivemos o lançamento das informações do ano de 2020, daquela coorte, mega coorte do CDC. A essa altura, tínhamos ali um para 36. Hoje mesmo eu dei uma olhada no CDC e não lançaram ainda. Eu tô olhando direto também, porque vai sair agora, deve estar para sair. A gente pode estar conversando e ser lançado. O que vocês acham? Vamos lá. Qual o número que vem? Bem alto, viu? Bem alto, porque a pesquisa norte-americana é bem interessante, né? Eles têm um acesso aos dados da educação, né? Então eles pegam os meninos de 8 anos de idade, né? E eles pegam nascidos em, né? Então em 2023 saem os dados de 2020 de nascidos de 8 anos antes, né? De 1900, aliás, de 2012. E aí eles devem estar lançando agora de 2 anos depois, né? De o pessoal que nasceu em 2014, Pra como cá. é que está na escola e quantos deles têm diagnóstico. E o número 1 para 36 foi bem alto, mas a gente que atende bastante, quando vai olhar infantil 3, infantil 4 na escola, a gente escuta coisas bem mais alarmantes do que isso, né? Sala de 12 alunos, tem 2, 3 que estão ali fazendo terapias ou que já têm um diagnóstico. Então, provavelmente a gente vai ter, né, um número bem mais elevado já essa pesquisa que deve estar saindo nesses meses. Certeza. Eu também acho que é nessa pegada, né? Assim, o diagnóstico caminhou muito rápido e realmente vai vir, né? E um número, talvez, você pediu para dar um chute, né? Eu acho que 30 ou 27, 28. E considerando que estatisticamente isso é muito relevante, né? Caiu de 1,40, não 54? foi? Eu acho que estava 1 para 44, não 4, é? e aí Última vez. foi para 44 para 36. 36. É. E eu estava até vendo, acho que foram 10 anos, foi um aumento de 302%, é um absurdo, né? É. E eu me lembro uma vez, eu assisti até uma palestra do Cabral, que ele mencionou um dado que fica à parte, que é assim, 1 para 36 é quando generaliza e dilui entre os 50 estados americanos, né? Tem estado lá que é 1 para 26, eu acho. Isso. Acho que a Exatamente. Califórnia até. A Califórnia são 4,5%. É um negócio absurdo. Surreal. Isso considerando meninos e meninas. Então tinha uma estatística tentando mostrar assim, quantos meninos da Califórnia estariam dentro do espectro, né, com 8 anos. E aí esse número chegava a 6, 7%. Assim, é um número, não tem nenhuma outra condição, né, médica que tenha crescido tanto nos últimos anos. Aí falar em crescimento, até o primeiro episódio foi sobre diagnóstico. E aí é inevitável a gente falar sobre o futuro. A gente vai, lógico, discutir um pouco sobre inteligências artificiais e tal, mas sem mencionar o boom, o porquê desse boom na percepção de vocês. Será que a gente realmente tem mais pacientes autistas? E se eventualmente nós tivermos mais pacientes autistas, por quê? Adelina, o que tu achas? Eu acho que a gente tem mais pacientes, né? Realmente, assim, eu acho que a justificativa que existe, que a gente alargou a percepção do diagnóstico, né? Os critérios mudaram e hoje a gente consegue fazer um diagnóstico, né? Até retrospectivo. Eventualmente, alguns indivíduos vão receber o diagnóstico mais tarde, mas eu acho que realmente a infância, no geral, em todas as sociedades, tem passado por um impacto no modelo de vida que a gente vive mesmo, assim, das influências, do que a gente consome, como é que a gente se relaciona com a criança, né? E aí, eu acredito sim que essa percepção
esteja acontecendo porque o nosso modelo também está muito diferente, né? De perceber a infância e dar esses diagnósticos também. E algumas tecnologias estão aí, né, à nossa disposição em breve, né, em outros países, né, já tem, acho que a gente vai chegar a discutir isso, porque o nosso modelo diagnóstico ele ainda é muito clínico, né? Isso é importante porque o desenvolvimento ele tem muitas nuances, né? E a gente sabe que a criança, quanto menor ela é, maior as modificações que ela sofre nos primeiros meses, né? Então, do bebê de 1 a 2, de 2 a 3, e essas mudanças acontecem muito rápido. E às vezes a família ela não consegue, infelizmente, ainda ter um acesso assim significativo a profissionais de saúde que conseguem ter esse olhar diferenciado para a infância. Eu acho que esse é um ponto, e talvez a forma como a gente estimula os nossos filhos, né? Eu acho que isso tem que ser discutido sempre, Sim. sempre, Tem que porque ser revisitado, né? a gente avança em algumas coisas, né? Mas a gente vai perdendo o, o- outras tantas que são importantes para a gente como espécie e para o desenvolvimento do cérebro, né? Uhum. Principalmente a questão da socialização. Isso é muito significativo, porque ele é o critério obrigatório do espectro. Que é o cerne da coisa, né? É o cerne Quem, da coisa. quem vê de fora não tem ideia de como a gente fica aqui tentando identificar e avaliar, muitas vezes em um intervalo de tempo curto, quem é aquele indivíduo do ponto de vista social, né? Uhum. Conosco, muitas vezes, é uma socialização péssima, mas o conosco, seja uma pessoa desconhecida, muitas vezes é até desnecessário, a gente quer saber no todo e tal, enfim. Isso, exatamente. Beleza. E daí, às vezes, até injusto, né? Às vezes, 1 hora e meia de consulta, a gente não consegue enxergar o que é aquela criança de fato, né? Quem é aquela criança de fato, né? A sua existência dentro as suas relações sociais, como é que é com a família, com o cuidador na escola. Então, são muitas nuances. Sim, sem dúvida. E tu, Cabral, o que é que tu acha do ponto de vista de diagnósticos? Assim, aumentou bastante, né, de forma real. Um dos marcos disso foi um artigo da Neurology, né, que discutia sobre estamos vivendo uma pandemia, né, de autismo e levava sobre os critérios que fizeram aumentar. Então, existe um aumento de percepção, então as famílias percebem mais, os critérios estão muito amplos, então mais gente cabe dentro, né, e aí a gente acaba tendo mais diagnósticos de quem já tinha antes e talvez não tivesse diagnóstico. Esse é um ponto. Mas a gente também teve o acréscimo, né? Se a gente fosse discutir que é só percepção, a gente teria que dizer que isso acontece no nível 1 de suporte. Mas e os garotos nível 2 e nível 3 de suporte, garotos com comprometimento maior? Né? Eles não estavam tão presentes no consultório como estão hoje. Basta ver, por exemplo, as clínicas de terapia, todas cheias, abarrotadas. Né? E a gente tem uma preocupação imensa porque o diagnóstico aumentou, mas a capacidade de dar suporte não aumentou na mesma proporção. Uhum. Mas que aumentou. Eu volto àquilo que eu falei. Dá uma entrada numa sala do infantil 3, né? E pergunta lá para a professora. Ela vai te apontar, né? 2, 3 garotos de 12, de 15 que estão fazendo terapia. Com ou sem diagnóstico, mas que estão fazendo terapia. Como o modelo americano ele pega na faixa dos 8, porque ele não quer perder o garoto que aos 3 ainda não teve diagnóstico, aos 4 não teve diagnóstico, é que vem no 1 para 36. Mas se a gente tivesse uma pesquisa bem embasada, que pegasse ali sobre 3, 4 anos, esse número já seria bem maior, provavelmente mais que o dobro. Perfeito. E assim, já que você mencionou sobre a gente ter um aumento a galope aí da quantidade de diagnóstico, e ao mesmo tempo não temos nenhum suporte do ponto de vista de intervenção multidisciplinar terapêutica e tampouco de preparo escolar. Pensando em futuro, o que vocês acham assim de a gente o que é que se pretende, o que é que poderia ser feito do ponto de vista? Eu sei que não tem nenhum gestor aqui, tá? Nenhum dos três são gestores. Mas o que é que vocês sugerem enquanto interventores do ponto de vista neuropediátrico para que a gente otimize isso? Esse é uma coisa, Marcelo, que eu gosto bastante, assim, que eu tenho me dedicado, inclusive, nos últimos anos, que é a questão de pensar de forma macro sobre o tratamento do transtorno do espectro do autismo. Né? Um ponto básico, e que hoje você não consegue resolver nada sem isso, é que nós não temos dados. Né? O Charlton está até colocando aqui, por que é tão difícil a gente ter isso? Um dado epidemiológico no Brasil sobre essa questão. Mas sem dados não há como a gente resolver nenhuma questão. A gente não tem nem ideia do tamanho da questão. Como é que a gente vai propor soluções? Então,
ponto inicial é tentar mapear a questão do autismo no Brasil. Já existem tentativas particulares, tentativas que são feitas de forma de pesquisa, e agora há também uma tentativa do próprio governo de fazer um mapeamento no Brasil sobre esses dados. Não deveria ser uma coisa difícil de fazer, principalmente se a gente utilizar as ferramentas, né, os instrumentos que já temos, como a questão da escola, né, que já hoje já está bem mais atualizada nessa questão de laudos e dados de informações. Mas esse é o primeiro ponto. Assim, a gente tem que entender o tamanho do autismo no Brasil. E aí a gente vai começar a propor soluções para isso. Sim. Beleza. E tu, Adelina, tu tens assim, alguma ideia do que é que possa eventualmente ser feito para a gente ampliar o assistencialismo no geral? Eu sempre enxergo que a saída passa, né, atravessa o entendimento da família, né? Não que a família vá ser o terapeuta daquele paciente, mas a família precisa entender de fato a intervenção que aquela criança precisa, dentro dos níveis de suporte. Então, tem criança que eu vou ter intervenção mental subjetiva, outras crianças eu vou precisar de uma intervenção comportamental mais ativa. E às vezes a gente vê no consultório que a família se perde muito, né, nesse tipo de entendimento. E eu acho que não sei se em algum momento já passou essa discussão, né, da diferença entre orientação parental e treino parental, né? Então, em algum grau, dependendo de como funciona essa família, né, o treino parental ele é muito válido, principalmente para aquelas crianças que têm um nível de suporte maior, porque as crianças têm que ter independência de fato, e a gente não pode, tipo, acreditar ou pensar que a terapia ela vai suprir toda aquela necessidade, porque a criança ela vive fora da sala de terapia, né? Então ela precisa as coisas básicas, se vestir, tomar banho, comer, né? Transitar com segurança nos espaços públicos. E às vezes essas dificuldades para um nível de esporte mais alto são reais, né? E o treino parental, ele pode auxiliar a fazer uma ponte nesse entendimento para a família. E as realidades, né, são distintas, né? A gente que lida com a família dentro do consultório sabe que nós temos realidades socioeconômicas Bem diferente. inúmeras, variáveis, né? E o que funciona para uma família não vai funcionar para outra, porque o modelo familiar é diferente, a assistência é diferente, o acesso à, a assistência, né? Assim, a terapia é diferente, né? Então, a gente tem que tentar encontrar, assim, um denominador comum, tipo, o que pode ser, eu acho que com certeza passa pelo entendimento, sabe? É porque eu acho que se a gente olhar, né, a base do que é a terapia e a base do que é a dificuldade da criança, a gente vai entender o que é que não funciona, né? A base da dificuldade da criança é a dificuldade de interpretação e generalização. E a terapia ela é baseada, a base da terapia é na reprodução e repetição para que a gente possa ter um ganho, né? Então, se eu ensino um garoto a entrar no meu consultório, me cumprimentar e faço isso todos os dias durante uma semana, mas eu encontro com ele no Iguatemi, tem uma séria chance dele não me cumprimentar. Porque a generalização desse ganho, ela é difícil que aconteça. Agora, se eu dentro de casa, ou saindo junto com a família, eu ensino ele a cumprimentar os conhecidos que ele vê no shopping, ele tende a reproduzir isso com outros conhecidos. É por isso que a importância de uma estratégia mais naturalista. Agora, concordo 100% com a Adelina, eu preciso colocar essa família no centro disso tudo. Parent-led therapy, né? Ou seja, a terapia que esteja liderada pelos pais, é hoje o que a gente tem de mais avançado, né? E se eu conseguir dividir isso com a escola, ou seja, eu pegar e a escola também ser um centro de desenvolvimento, aí eu consigo chegar perto, ou talvez atingir, as 20, 30, 40 horas semanais de aba. Agora, como fazer aba, né, dentro de clínica? Eu vou ter uma carga horária mínima. Se eu não tiver um treinamento parental para que eles possam aplicar, e se isso não for supervisionado, porque ninguém se sente seguro de acompanhar seus próprios filhos, eu não vou ter resposta assim, adequada. Então, a aba não é tão simples, né? Não é uma coisa assim, você vai fazer um curso aqui hoje à noite e amanhã você vai estar aplicando. Isso não vai funcionar assim. Mas, se bem orientado, se bem ensinado, com cursos adequados e com a supervisão adequada, a resposta tende a ser maravilhosa. A gente tem essa experiência em outros países. Você vai ver o garoto norte-americano, ele tem uma carga horária elevada de aba porque a escola consegue
através de seus professores auxiliares, acompanhantes especializados, pessoas que têm essa instrução, e os pais, quando estão em casa, também são aplicadores de uma terapia única, que foi prescrita pelo psicólogo, né? E que faz a supervisão desse andamento. Assim, isso daí daria pauta para muitas discussões dentro de um tema Horas. apenas, né? Mas eu concordo com os dois, eu acho que assim, a base, em pleno 2025, é inviável a gente estar discutindo algo do ponto de vista de terapia, enquanto muitas vezes a gente tem uns pais que sequer sabem do que é que está falando, muitos deles não entendem a necessidade dessa questão da generalização do comportamento. É notório quando os pais chegam, doutor, ele falou uma palavra, vou dar um exemplo, falar uma palavra. Mas vem cá, qual foi a palavra que ele falou? Aí diz uma palavra inteligível, no qual só o pai entende. A gente tem que comemorar algumas coisas, mas tem que reforçar e generalizar, e estudar e tentar trabalhar em múltiplos cenários e tal. Agora, infelizmente, a realidade é que a gente não tem a terapia adequada, muitas vezes nem no centro com possibilidade ali de um convênio, né? É difícil. Beleza. E o que vocês acham, assim, já que o André falou algo sobre a intervenção aí do conhecimento dos pais, uma vez na terapêutica e etc., uma vez que os pais estejam liderando de alguma forma a intervenção, não necessariamente com acompanhamento terapêutico, o que é que você me diria, André, do Marco, já que é uma plataforma aí que eu acho que vai ser um sucesso? Pronto, assim. Para quem não sabe, a gente, como eu falei assim, há mais ou menos 2 anos, há cerca de 2 anos, a gente tem batalhado para tentar pensar de uma forma mais macro na terapia, né? E a gente tem visto a dificuldade do governo, das operadoras de saúde, ou mesmo pais que fazem de forma particular o tratamento. Como fazer para ampliar essa carga horária se eu não tenho profissionais? A gente tem pelo menos 3 grandes barreiras, né, para o tratamento do autismo. Uma barreira econômica, você não tem grana para tratar todo mundo. Uma barreira geográfica, porque eu não tenho como chegar nos polos mais distantes. Nossos pacientes do interior do estado sofrem muito pela dificuldade de fazer terapias nas suas cidades. Né? E eu tenho uma barreira do RH. Eu não tenho TO para todo mundo, eu não tenho fono para todo mundo. Se a gente tivesse todo o dinheiro, mesmo assim a gente não teria terapeuta para todo mundo. Então, ou a gente começa a trabalhar, né, com a ampliação dessa rede de apoio, ou a gente vai estar fadado a fracasso porque a gente não tem e não consegue vencer essas barreiras. Então, como é que é a forma disso? Então, eu preciso empoderar os pais para que eles sejam também aplicadores de uma terapia que tem validação científica, que é ABA. Não adianta também a gente inventar, né? Ou seja, eu passar para os pais o empoderamento de um conhecimento que não tenha ganhos, né, e que tenha comprovação científica disso. A gente vem desenvolvendo uma plataforma, que é o Marco, que é uma homenagem a Marco Polo, né, que tem toda a questão de ser um navegador, e a ideia é estar junto com a gente nessa jornada, que ele se compromete a ser um tutor, vamos chamar assim, dos pais nessa aplicação da terapia ABA. A gente consegue primeiro fazer uma transcrição do supervisor para o AT, para que esse possa com mais facilidade aplicar. E esse AT, ele também consegue fazer a captura dos dados de forma muito mais fácil, mais simples. E esse dado volta para o supervisor ABA. A inteligência artificial consegue trabalhar esses dados, sugerindo novos programas, trabalhando junto com o supervisor, para que a gente possa avançar. Então, essa plataforma, ela age como uma tutoria do AT. E a gente tem avançado cada vez mais. A ideia hoje é que os pais, por exemplo, também sejam treinados e estejam também nessa parte de questões de comportamento, onde a gente consegue que os pais façam a captura dos comportamentos e também eles consigam depois saber como resolver um comportamento problema. E aí a gente vai estar avançando. Então eu consigo melhorar o alcance do AT, fazer com que ele seja mais efetivo, mais produtivo. Hoje, quem conhece sabe o quanto que eles ficam preenchendo papéis, né? E a gente tirar o papel da mão do AT, ele vai ter o tempo dele todo direto com a criança e o próprio sistema consegue fazer captura de boa parte dos dados, né? Tudo fica de forma mais reconhecida. E aí a gente tem, né, um ganho nesse sentido. Então, é a democratização da terapia ABA e a ampliação na carga horária, que hoje acontece de forma insuficiente. Né? A gente passa o dia aqui prescrevendo ABA e recebendo a negativa de que não vai acontecer nas horas que a gente julgava adequado. Excelente. Na verdade, a negativa é de não vai receber hora nenhuma, né? Impressionante. Inclusive, a gente até muitas vezes usa o termo aba de mesinha, né? Às vezes aba de consultório. Mas lá atrás, um dos dois mencionou a questão do naturalista, né? Eu acho que o pessoal não tem muita ideia do que seria a questão do aba. Tem que ser feita com várias horas no ambiente no qual a criança é ela mesma, ou seja, na escola, em casa, em múltiplos cenários, não necessariamente dentro do consultório.
Um aba para um paciente ali nível 2, 3 suporte, não existe ficar 1 hora no consultório, é impossível. Impossível. Aliás, diria, é possível que o psicólogo veja o paciente uma vez para complementação de uma avaliação baseada, por exemplo, no VB-MAP, etc. Então é algo muito maior do que a gente está apenas mencionando a questão do aba. Show de bola. Eu acho que Marco, eu achei que fosse Marco, e olha que eu estava lá no lançamento, desculpa. Não, Mas eu acho que tranquilo. vai ser um sucesso, eu aposto assim em minhas fichas, Cara, fazendo a vou brincadeira te falar, interna, assim, mais do fazendo que a eu. brincadeira interna e Adelina, vamos comprar umas cotas aí, né? Vamos. Mas assim, falando Hoje bem a gente sério, estava né? falando assim, ó, qual é a empresa que a gente vai comprar Vamos, alguma ação. vamos comprar umas ações, mas assim, o mais importante disso tudo é que consiga, eu acredito que vai sim ser um sucesso para ampliar a forma de fazer o certo, Mas né? é porque, assim, honestamente, assim, quando eu comecei a estudar de forma macro, né, você falar a questão de gestão, eu tenho estudado muito a gestão disso, né? Aqui a gestão do autismo, antes de pensar em plataforma, a plataforma ela surgiu como uma solução para isso. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi sobre a inviabilidade de outros planos como os que são feitos. Hoje é inviável Enviar. para as operadoras e para governos fazer o que está sendo feito. É fadado ao fracasso. Então, toda vez que a gente sobe uma unidade de atendimento, que ela é totalmente analógica e dependente do humano, a gente vê que há um fracasso na resposta final. Eu abro a unidade e vou dizer o que, ó, vamos lá. Aí eu coloco um número gigante de crianças e digo, cada um vai passar aqui uma vez por semana. Não vai Uhum. acontecer. A gente tem que parar de fazer terapias ineficientes. A gente tem que parar de fazer cargas horárias insuficientes. E aí eu fui estudar como que isso era feito em lugares que tinham uma boa resposta. Não de uma forma de uma clínica pontual. A gente tem excelentes clínicas particulares que conseguem dar uma alta carga horária, a família pagando AT e tendo essa resposta. Mas como fazer isso de forma macro? Ou a gente aplica a tecnologia para escalar isso, ou não vai funcionar. E aí foi interessante, Marcelo, ver que tem canto que usa e funciona, cara. E funciona. Em algum momento eu falei aqui da escola, aí o pessoal falou, não, mas a sala de aula já está lotada, são 40 crianças. Gente, o AEE não é utilizado. A AEE não é uma vez por semana no contraturno. A AEE é todo e em qualquer momento que aquela criança precisa de um suporte que a sala de aula não consegue mais dar. Tem garotos que ficam a turma todinha de manhã e voltam à tarde para a AE para um suporte pedagógico. Massa. Tem garotos que só ficam a primeira aula, porque depois se desorganizam e precisam estar dentro da escola. Eu não posso mandar ele de volta para a mãe, como às vezes as escolas podem fazer, ligando para a mãe buscar. Ele vai para o AE. Só que nesse AE tem um profissional que não sabe o que fazer com essa criança. Ou porque não tem um treinamento, ou quando tem, ele não tem link com a equipe terapêutica dele. E aí o que isso faz? A plataforma ela pega o plano terapêutico do garoto e joga para a companhia especializada dentro da escola, para que ele aplique ali naquele momento também. E aí eu ganho carga horária. E aí a gente consegue chegar numa carga horária de 20, de 30, de 40 horas. Mas é muito difícil. Hoje a gente tem em Fortaleza uma fila de mais de 20 mil crianças esperando terapia para o Terra. Né? Como resolver isso? Tem que escalar essa solução também. Perfeito. Perfeito. Acho que é uma excelente perspectiva de futuro e eu não vejo um futuro muito distante. E aí, falando em futuro, Adelina, o que é que tu enxerga assim dessas? A gente vai falar duas coisas de futuro. A primeira seria esse novo momento que a gente está vivendo, uma era, eu diria, da inteligência artificial, né, do machine learning e outras coisas mais envolvidas para acelerar, ou seja, para ter precoce e assertivo diagnóstico. O que tu achas? Uhum. O que é que tu tem visto aí? Esse ponto específico, né, para quem não pegou ainda, foi divulgado esse ano uma máquina, né, um dispositivo, digamos assim, é uma maletinha, e nessa maletinha tem um videozinho, uma tela, e essa tela, ela procura o rastreio visual da criança, né? Então já tem alguns anos, desde a época que eu fazia residência na Santa Casa, que eu ouvia falar do eye tracking, né? Tinha esse nome na época de eye tracking, e hoje foi autorizada uma máquina nos Estados Unidos, um dispositivo com o nome de Early Point, né? E esse dispositivo que foi autorizado pelo FDA, que é um órgão regulatório, né, dos Estados Unidos, semelhante, talvez, poderia semelhante à nossa Anvisa, digamos assim, né? Então
esse dispositivo passou por algumas avaliações nos Estados Unidos e eles estão começando a usar esse dispositivo para fazer o rastreio precoce ali antes dos 2 anos, né? O embasamento científico dessa tecnologia se justifica porque o rastreio ocular da criança do espectro, ela tende a ser diferente do rastreio ocular da criança típica. Aí o que que é o rastreio ocular? É a capacidade da criança pequenininha focar na face humana e mais específico em pontos altos da face. Porque tem criança que olha para você, mas ela olha para pontos que não são exatamente os seus olhos. Então, algumas crianças que passam pelo treinamento, né, terapêutico, elas até conseguem olhar para você, mas elas às vezes desviam, né? Às vezes elas olham aqui para cima, às vezes elas olham aqui pela sua orelha. Então, quando o bebê é muito pequenininho, um dos aspectos do desenvolvimento que pode ser passível, né, do rastreio é essa forma de olhar, né? Aqui falando da forma mais leiga possível. Então, a gente sabe que o bebê típico, ele observa a cena em que existem outros cuidadores, seres humanos. Então, ele se interessa pelos outros seres humanos. Ele observa as expressões faciais, ele sabe, ele observa quem entra, quem sai do ambiente. E os bebês atípicos, eles tendem a não perceber ou não estar tão atentos a essas cenas humanas. E eles tendem a se interessar mais por objetos. Então, é muito comum, né, crianças que têm um diagnóstico precoce, é aquela velha história da rodinha, ou aquela criança que deita no chão para ficar olhando um objeto. Então, eles são muito fascinados por detalhes, às vezes pontuais de objetos, né? Ou por variação tonal, né? Sombras, luzes, né? Às vezes textura de um móvel para o outro. Então, chama a atenção que esses bebês atípicos, eles têm uma preferência pelos objetos, pelas coisas. E quando eles estão em cenas com outros seres humanos, a perspectiva do olhar é diferente. Então, esse dispositivo, ele tem a intenção de rastrear possíveis alterações nesse olhar. É, eu acho uma tecnologia bem interessante, mas tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que eu falei aqui no começo. A forma como a gente estimula as nossas crianças, ela precisa ser revista porque às vezes a gente coloca esses bebês em ambientes ultra que chamam muita atenção do bebê, né? Muito estímulo, principalmente o estímulo audiovisual. E que não tem como, eu vou ter que falar um pouquinho do excesso, né? Ou o contato precoce dos bebês com tela, né? Que é o estímulo audiovisual mais poderoso, né? Projetado para captar a atenção daquela criança. Se a gente está falando de uma condição que, por sua natureza neurobiológica, diminui a percepção para as pessoas, né, para outros objetos ou cores, brilhos, aí você coloca um bebê que já tem alguma alteração neurobiológica num ambiente com estímulo inadequado, fica uma confusão, né? Uhum. Então, assim, e aí que fique bem registrado, né? Porque a gente vê hoje que existe até uma caça às bruxas, assim, esses médicos ficam falando que criança não pode assistir televisão, deviam vir para minha casa, mas a gente não está falando de uma coisa pontual, a gente está falando de bebês que ficam 2 horas e meia de manhã, 2 horas e meia à tarde vendo TV. A gente não está falando de um bebê que vê um videozinho de uma musiquinha na televisão. A gente está falando de um bebê que é colocado, sentado na frente de uma televisão por horas, né? Então a gente precisa só fazer uma separação, né? Tá. Assim, do entendimento do que é um contato natural, porque a gente vive numa sociedade hiperconectada. Alguém inevitavelmente está com o celular vendo um vídeo colorido e o bebê vai querer ver, do que você colocar o bebê sentado diante de uma tela para viver aquele estímulo. Então, Sim. eu vejo que essa tecnologia é muito válida, mas talvez ainda vá cair naquela mesma dúvida que a gente ainda tem dentro da clínica. Até que ponto essa criança está sendo estimulada de forma correta para a gente ter certeza do diagnóstico?
Até que ponto essa estimulação natural, né, do desenvolvimento da infância está acontecendo de forma legal, para a gente poder dizer, realmente ele tem um rastreio visual aqui alterado, acho que já recebe o diagnóstico, né? Então, é a anamnese. O que que ele faz, que horas ele acorda, ele brinca com o quê, tá assistindo o quê, tem contato com tela, é aquela investigação que a gente faz, né? Mas a título de curiosidade, inclusive a Adelina tem, assim, o Early Point ele é baseado realmente no rastreio, mas tem outras ferramentas que elas pegam vídeo da criança, então você manda pelo menos 2 vídeos de 1 minuto e Sim. meio, e você soma com 3 questionários que os pais aplicam e manda essa informação para a IA. E aí ele faz essa avaliação. É bem interessante porque, assim, está todo mundo correndo agora para tentar também como dar o diagnóstico, ou pelo menos como fazer uma triagem bem feita através do uso da tecnologia, né? Para a gente aqui no Brasil vai ser um problemão, porque a gente já tem um problema de resolver de quem tem o diagnóstico, né? Então a gente tem um problema para fazer o diagnóstico. A gente tem muitas frentes ainda, mas lá fora, uma das questões não temos neuropediatras e psiquiatras infantis, que geralmente são os médicos especialistas que fazem o diagnóstico. Então, como usar a tecnologia para auxiliar? E aí está vindo nesse sentido aí do Early Point e também de outras ferramentas. Tem até uma revisão sistemática que foi publicada na Turquia no começo desse ano, acho que em janeiro, que ela pega aí 20 anos de inteligência artificial, 25 anos de inteligência artificial, e são 22 artigos, mas assim, a conclusão, sempre com um N muito baixo, a gente sabe que alguns são até de péssima qualidade metodológica, enfim. Mas o que eles falam é que está se chegando a um ponto em que a inteligência artificial ela vai ajudar na acurácia, no aceleramento e na eficiência do diagnóstico de TEA, né? Talvez seja uma realidade que vai demorar um pouco para chegar aqui no Brasil por questões socioeconômicas /culturais também, né? Mas eu vislumbro isso, porque hoje a gente discute muito inteligência artificial. Eu acho que é interessante para a gente avaliar a estabilidade diagnóstica, Sim, sabe? Naqueles casos que a gente coloca ali como um alerta, né, para o diagnóstico, e aí a gente vai intervindo, vai fazendo as mudanças ambientais, orientando a família, e aí a gente reavalia e ele dá assim, uma reavaliação, né? Auxilia para ver o padrão, né? Se mantém, se perdeu muito a característica avaliada dentro em do consultório. padrão. Isso. Então eu acho que é interessante nesse sentido, sabe? Eu acho bem interessante. Vem ajudar bastante, né? Se a gente pegar, assim, o que é que diferencia um olhar mais experiente de um olhar de alguém que terminou agora a residência? Todo mundo vai fazer baseado nos mesmos critérios diagnósticos. Então, por que alguém pode dar um diagnóstico mais preciso? Pela experiência, né? O que a máquina faz? Ela adquire a experiência através do machine learning. Então, a gente começa a ensinar a máquina, esse padrão de marcha, esse padrão de contato visual, esse padrão de fazer um flapping, esse padrão. E aí a gente começa a preencher questionários. Quem tem essas respostas ditas pelos pais, pelas mães. Depois de um tempo, a máquina ela consegue, às vezes assim, no começo a gente ensina a máquina para dizer por que ela vai dizer que é ou que não é. Depois de um tempo, a máquina ultrapassa o que foi ensinado. O machine learning, né, depois vira o deep learning, que a gente chama, e a máquina diz, olha, não é nem pelo que tu me ensinou, não. Tem coisas que você não está vendo, médico, mas que eu vi aqui como máquina, que eu sei que ele está dentro do espectro. Ele fez uma reação X depois de ter feito aquele comportamento tal. E isso é que é bacana. Não vai substituir o ser humano, né? Não é essa a ideia. Mas imagina nas regiões mais distantes. Imagina aquele caso que fica mais na dúvida, que quer uma segunda opinião. A segunda opinião de um aparelho, uma plataforma, uma ferramenta, né, que consiga aprender com o tempo, vai ser super valiosa, assim. E Marcelo, eu acho que não demora não, cara. Assim, hoje tem chegado cada vez mais rápido. É verdade que a gente, às vezes, entra primeiro no particular, para depois em operadoras e governo. Mas eu acho que nas questões relacionadas ao espectro, pela força que tem a necessidade de diagnóstico e tratamento, em 3, 5 anos, tu vai ver algo muito diferente aqui. Não, eu concordo. Vai ser muito bem-vindo, principalmente porque a gente, de modo geral, médico, lida muito com diagnóstico errôneo, né? E eu acho que a inteligência artificial vem auxiliar não só no diagnóstico, mas bem como assim, na tomada de decisão,
no follow-up, no acompanhamento terapêutico e depois nos resultados, que no frigir dos ovos é o que mais importa. A gente quer que o paciente tenha resultado. Uma coisa que eu falo e pauto muito no consultório é que o CID, o código, ele é, entre aspas, irrelevante. O que importa é que o paciente apresenta e a gente quer que ele atinja o melhor desempenho mediante terapia. Então, vai dar certo. E vocês acham... o Charlton botou uma pergunta aqui que é exatamente era a próxima, dos marcadores neurobiológicos. Hoje a gente vive um mundão aí de marcador neurobiológico, principalmente para síndromes demenciais, né? A gente está fazendo o líquor, hoje a gente consegue ter um diagnóstico médio precoce de Alzheimer, por exemplo, e algumas outras demências. E aí, o que é que vocês acham? Vai chegar, pode ser que chegue, marcador biológico? Ou biológico e genético também, né? A gente sabe que, eventualmente, se, por exemplo, o paciente tem uma síndrome, é o que a gente chama de, às vezes, um teste sindrômico, será que a gente vai chegar cada vez mais em testes genéticos monogenéticos? Monogenéticos, né? Isso. Eu acho que tem alguns anos aí que os exames genéticos eles vêm se popularizando, mas eu ainda acho que não chegou de forma consistente nas crianças que têm um diagnóstico de forma idiopática, né? Digamos assim, que a gente não desconfie. Eu realmente, mediante qualquer suspeita já de uma deficiência intelectual, sabe, aquele autismo que não tem uma evolução mais lenta, né, nos ganhos, que tem discretas dismorfias mesmo, ou que já tem uma história gestacional duvidosa, às vezes a criança já não nasceu bem, né, já teve um desenvolvimento ali nos primeiros meses de vida mais lentificado, eu já tendo realmente a partir para uma investigação genética nesses casos, né? Mas grande parte das crianças elas estão bem distantes assim ainda do diagnóstico genético. Eu acho que quando a gente ampliar mais, né, essa investigação para os casos não sindrômicos, talvez a gente chegue num denominador comum, mas eu tenho dúvidas assim, sabe, ainda. Eu Eu acho que acho a que gente ainda vai ter, eu acho que a gente vai ter um ganho, principalmente na questão de antecipação, né? Que é a nossa batalha de diagnóstico precoce para tratamento precoce. Então, a gente está discutindo, por exemplo, o early point de uma criança que está em idade, muitas vezes, de ter o diagnóstico. Assim, a gente está só com substituições, né, do ser humano para algo escalável. Mas, a partir do momento que a gente consegue, de novo, a gente volta para a história. Eu vou pegar uma amostra do exame de sangue, eu vou fazer um eletroencefalograma, eu vou fazer uma ressonância, eu vou fazer um rastreamento da questão visual e eu vou jogar tudo isso. Eu consigo, talvez, antecipar. E essa é a ideia. Então, imagine que você, aos 3 vezes de 10, tivesse uma segurança de 90% de indicar que aquela criança provavelmente vai evoluir dentro do espectro. Aí a gente ia conseguir, com 3 meses, começar estimulação precoce, de forma adequada, para poder tentar minimizar ou reverter aquelas características iniciais. Eu acho super válido, eu acho que os marcadores vão entrar nesse sentido agora. A gente sabe que não é um marcador específico que vai resolver essa questão. É esse o nosso medo hoje. As pessoas divulgam um marcador tal, dizendo, pronto, descobrimos, é isso daqui. Não é assim que funciona, né? Não é tão simples aqui. Vai ser um conjunto de marcadores, com questões genéticas e epigenéticas, alterações neurofisiológicas e de imagem, que somadas podem antecipar. Porque se for para confirmar, não precisa, né? A gente faz isso no consultório. Mas o que a gente conseguir de antecipação vai ser massa. Sabe o que eu acho que vai chegar? Vai chegar um momento em que a gente realmente vai ter um combo aí de possibilidades, tanto do ponto de vista epigenético, genético, ver duplicação, deleção, ver a questão de marcador bioquímico, para detectar eventualmente aqueles que fazem um TEA regressivo. E a gente sabe que o TEA regressivo ele vem muito grave, né? Então, acho que se eventualmente nós tivermos como nos antecipar esse cenário, aí sim, aí vai ser o maior trunfo, porque em tese, mais uma vez, em tese, que a gente está lidando com hipóteses, né? Conseguiria ter uma intervenção precoce, direcionada, ou até mesmo vai que interromper, já que a gente está no cenário hoje, onde existe a terapia gênica e por aí vai. Vai ser uma coisa legal. Acho que dentro de uns anos a gente vai estar discutindo coisas novas de um monte de cenário, né? Não só de intervenção como diagnóstico, mas falando em intervenção, o que vocês pensam aí sobre, por exemplo, estimulação transcraniana magnética? O que é que vocês pensam sobre essas novas terapias talvez tenham sido impostas como neuromodulação? Até naquele filme lá que saía a questão de uma máquina de ressonância, o que vocês acham?
Vamos lá, Rola, não rola. ligou o modo polêmico, né? É o Mas modo Foi. futuro. a gente tem que acreditar naquilo que tem comprovação científica, né? E tudo que vier com comprovação científica vai ser muito bem utilizado e a gente quer usar logo e quer mostrar para os nossos pacientes. Mas o médico ele também tem que ser um balizador da ciência e tem que ter a lucidez, né, de não cair também em pegadinhas que façam perder tempo ou que possam trazer qualquer malefício para o seu paciente, né? Então, a gente tem que entrar sempre naquilo que a gente vai confiante que vai ter uma resposta. E hoje, né, os métodos citados, a gente não consegue encontrar isso, né? Talvez mude. Talvez a técnica que tentem hoje não seja adequada, eles vão mudar algum parâmetro e aí consiga né, a gente conseguir um ganho, seja, né, numa indução transmagnética que vai fazer, né, uma mudança no perfil comportamental. Só que hoje a gente ainda não tem essa questão, né? Então a gente não vai conseguir É, avançar nesse sentido, é. né? E o pessoal está colocando aqui as polêmicas, né? O A Ana Carla, Charlton tá aqui mexendo também comigo a aqui. Ana É, Carla tá mexendo um Gente, tu besteira aí. imagina eu, quão bom seria ofertar para os nossos pacientes terapias indolores que não tem nenhuma contra-efeito, não tem nenhum efeito colateral e que serve para tudo, para melhorar a comunicação, para melhorar a irritabilidade, para melhorar o comportamento, serve para condições que não são autismo. Se a gente conseguisse fazer isso através de uma máquina, por que não faríamos? por que que não Né? faríamos? Né? Por que as referências nacionais e internacionais também não fazem? Por que as grandes instituições não fazem? Então, é de suspeitar porque que apenas pequenos grupos detêm esse poder desse conhecimento e que ninguém mais faz, né? É muito importante que os pais estejam atentos, né, de quando surgirem fórmulas milagrosas, porque hoje a gente vivencia isso em vários aspectos. É na questão do tratamento do filho, é na questão financeira, eu consigo retorno financeiro se eu entrar nesse jogo aqui. E aí a gente vai buscando isso, porque somos treinados para isso, para recompensas imediatas. Mas, infelizmente, e é difícil competir. Porque aí eu estou aqui numa live vendo o André está dizendo, é lento, é aba, carga horária alta, não está acontecendo. Tem consultas legais, tem consultas que não são legais. Aí eu viro a live aqui, saio do Marcelo, eu entro na outra live. Tem uma pessoa que me dizendo que se eu repor uma vitamina específica, eu vou curar. Cura, não está nem falando de melhora. E aí não dá para competir. Só que eu vou ficar uma hora e meia ali com aquela cura que não vem, e aí eu retorno para os métodos que, infelizmente, são lentos, trazem respostas parciais. A gente entende e também se frustra com isso, mas é o que tem para ser feito. Hoje é a terapia que resolve as questões relacionadas ao espectro. E quando necessário, quando adequado, a questão da medicação. E lembrar que boa parte das coisas que você falou aqui tem alguma aplicação na medicina. A gente está discutindo isso no autismo. Para Né? o ter. Isso. Senão vai ter colegas que vão vir aqui falar com a gente, pô, você falou que a neuromodulação não tinha papel. Não, tem. Né? A Tamires aqui está até lembrando. Mas a gente está falando aqui em relação à questão do espectro autista. Isso. Há um tempo atrás, canabidiol, né, com THC, não tinha aplicação no autismo. Hoje tem. E eu não tenho problema nenhum em vir falar isso aqui. Não existia a dose adequada, o tratamento adequado, como seria feito. Os estudos foram feitos e hoje a gente sabe que em alguns casos, sim, pode haver benefício. Mas teve Comportamento, eu acho que o tratamento é a gente entender sobre o comportamento, né? Fazer uma intervenção segura nesse sentido. E espero realmente assim que algo venha a ser estudado, né, aí de neuromodulação específica, mas eu não acho que para questões comportamentais tenha essa resposta tão satisfatória. Por exemplo, por que que eu pus isso em pauta hoje? A gente vai ter também uma discussão aí sobre tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico. Porque está no tema futuro, porque não tem nenhuma evidência ainda Uhum, disso, né? uhum. Então, quem sabe vai chegar lá. E eu prezo que se enxergue, porque mais assim como o André falou, uma opção terapêutica. E a gente tem, até se discute em roda de conversa, na literatura, na ciência, porque aqui todos três, para quem está nos assistindo, todos três são devotos da ciência, tá? A gente tem uma formação em neuropediatria séria e a gente leva muito a sério o que a ciência reforça.
Então, assim, a ideia é que a gente fique antenado para ter ver o que tem em mente para intervenções futuras, de modo que não tenha dano ao paciente. O que a gente não pode é ofertar e se apegar a terapias que são ainda empíricas, eu diria, né? Uhum. Sim. Mas é isso. Do ponto de vista de futuro, não é fácil a gente discutir sobre novas terapias. Eu acho que hoje é mais palpável se discutir no futuro novas ferramentas diagnósticas, novas ferramentas de avaliação, assim como o Marco Polo, novas ferramentas de a gente estar ali tentando implementar tecnologias nos ambientes mais variados possíveis. Que aí, esse é um cenário, na minha opinião, né? Eu costumo ler mais palpável, não vou mentir. E outra coisa que eu ia perguntar a vocês. Então, assim, só fazendo uma passagem, tá perto aqui de terminar, geralmente faz 1 hora. Fazendo uma passagem, a gente discutiu lá atrás sobre um número. Provavelmente, quando a gente terminar essa live, eu vou já dar um F5 aqui para ver se atualizou o CDC. Porque pode ser que a gente já saia o resultado. A gente apostou aqui um para 28, Adelina. Sim, e para É, eu nem. 28. André, Assim, se eles mantiverem o mesmo parâmetro, né, de pegar com 8 anos, que geralmente eles mantêm para poder ter uma métrica única, né, eu acho que a gente vai realmente descer para 1,30 ou menos que isso um pouco, entendeu? É por aí. eu acho que eu ficaria com 1,30 também. Mas vamos lá. Tá feito, vou anotar aqui. Bem, essa é uma coisa que a gente realmente está vendo. E a gente passou ali também discutindo um pouco sobre o que poderia ser feito do ponto de vista futuro para a gente ampliar a intervenção, porque a gente tem um número gritante, alarmante, crescente, saltitante de quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente certos, de modo geral, mas que não tem a terapia, né? Não tem o acompanhamento ali do tripé, que seria família, escola e terapias. E aí daí a gente entrou nessa temática de follow-up e diagnósticos e tratamentos. Bem, se fosse para a gente sintetizar isso, e aí eu queria, Adelina, que tu tivesse assim, uma mensagem final para o futuro dos pacientes autistas. Enquanto neurologista pediátrico, neuroinfantil e neuroadulto, tudo bem que tem 3 anos que eu voltei para Fortaleza, mas ao longo do tempo eu vou pegar meus pacientes crianças, vou pegando eles nas mais variadas fases. Inclusive, vai ter um tema fases, tá? Para eu discutir. Mas enquanto futuro, para as mães aqui dos nossos pacientes autistas que estão nos acompanhando, o que é que você deixaria de mensagem? Olha, assim, eu compreendo profundamente a preocupação, sabe, de uma mãe que tem uma criança que em torno de 8, 9 anos, né, que já tem um diagnóstico há pelo menos uns 3 ou 4, está entrando na adolescência e que rapidinho vai chegar ali na vida adulta, né? Então, eu acredito que a gente caminha também para essa conscientização que aconteceu na vida, na infância, ela também, ela está chegando na fase, né, de adultos jovens, faculdade, e essa discussão ela já está acontecendo também na faculdade, né, porque os professores estão tendo mais contato com acadêmicos que são recém-admitidos nas suas faculdades, né, que já têm o diagnóstico, e assim como no mercado de trabalho. Então, tem algumas empresas, né, que têm uma preocupação de ter um perfil, né, para a contratação desses pacientes e que tem sim o seu valor para uma cadeia produtiva, tem algumas características que são muito valiosas, né, de trabalhar com essas pessoas. E eu acredito assim que a gente caminha também para essas discussões, elas estão se ampliando, né? Eu tenho um paciente que os pais são professores de universidade federal. E aí, como eles já têm uma criança com diagnóstico, eles conseguem hoje detectar alguns alunos, né, adultos jovens que têm já um diagnóstico, ou que o aluno depois compartilha com o professor, e eles já têm esse cuidado, né, de fazer algumas adaptações ali para que esse aluno consiga fluir melhor dentro do seu curso, por exemplo. Isso também vai acontecer dentro do cenário de trabalho também, né? Porque a gente quer que essas pessoas sejam independentes, né? Eu acho que essa é a preocupação, assim, número um. Eles têm uma independência, né, mínima, dignidade, né? Sua capacidade de sair, né, de passear, porque se a gente for ver, às vezes, até isso é limitado. É.
Muito. E você, André, o que é que você gostaria de dizer para as mães, para os pais dos nossos pacientes Dos que três, estão nos acompanhando? Do dos ponto três de aqui, vista eu sou de mais futuro. antigo, né? Eu sou mais antigo dos três. Então, eu posso dizer que eu estou acompanhando a galera que está ficando mais velha, né? Então, eu já vejo muito do que foi futuro quando eu dei o diagnóstico lá atrás daquela criança. Não importa a idade que entra lá no consultório, assim que entra e que a gente identifica a característica do autismo, a gente começa a pensar como ganhar em autonomia e independência, sabe? Do minuto zero. E eles me perguntam de cara, assim, como será o futuro. Os pais realmente ficam bem tensos, porque quando a gente dá o diagnóstico de autismo, a gente entende que a gente tem uma quebra de expectativa, né? Os pais sonharam com um desenho do que seria a vida do filho, e naquele momento o neuro chega e dá uma bagunçada em tudo aquilo que tinha sido planejado lá atrás. Né? Tudo aquilo que tinha sido bolado, todas aquelas consequências do que seria aconteceria, a gente chega e bagunça tudo e diz, ó, a gente vai ter que reformular tudo, vamos começar do zero. Mas já no primeiro momento, a ideia sempre foi pensar na independência. Eu tenho garotos que a gente conseguiu independência total. Eu tenho garotos que estão na faculdade, desenrolados. A preocupação dele hoje é conseguir uma namorada. Ele está na TCC para isso, que ele quer mais habilidade com os garotos. Eu falei para ele que é difícil para todo mundo, mas ele não me acreditou, não. E ele está tentando melhorar nessa questão. Eu tenho garotos trabalhando. Eu tenho garotos que a independência que a gente conseguiu foi que ele saísse de casa, ajudasse nas compras dos pais e fosse um baita de um companheiro para a família, assistindo as séries e comentando sobre isso. Eu tenho um garoto que o grande ganho dele foi o desfraude, sabe? A gente conseguiu o desfraude, era uma luta que a gente tinha, a gente já estava na adolescência e agora a gente conseguiu, a gente está comemorando muito. Então, quando eu atendo aquele garoto com 2 anos de idade, fecho o diagnóstico, eu não sei, né, qual é o caminho que a gente vai seguir, sabe? Eu não sei, os pais não sabem, ninguém sabe. Mas a gente vai lutar pela independência. Então, quando a gente pensou, vamos falar de futuro, gente, assim, a gente vai planejar um futuro independente com autonomia. E é isso que eu acho que os pais têm que correr atrás. Autonomia, independência. Meu garoto só vai preparar um ovo mexido e botar num sanduíche com 12 anos, se aos 8 eu peço para ele colocar fatia de queijo dentro. E a gente vai buscar isso. Independente do nível de suporte, a gente vai buscar um pouco mais, acreditando que ele consegue entregar. É uma batalha. Tem muita gente aqui que está agora, quase 9 horas da noite, assistindo a gente, que é profissional. Mas tem muita gente que está aqui que são pais, né? Que podiam estar descansando o dia inteiro, mas sabe que tem uma live, sabe que vai falar de autismo. Vai lá, abre e começa a ouvir, anotar, manda para alguém um aviãozinho e tal. E a gente sabe e respeita muito isso, né? Sim. Então, assim, é para um futuro melhor que a gente está lá. Quando a gente fala mal de uma técnica milagrosa e tudo isso, a gente não está sendo ranzinza, não. A gente está preocupado em perder tempo que poderia garantir um futuro melhor e mais independente. Perfeito. Perfeito. Eu acho muito bem pontuadas as duas falas. Eu sou um fiel entusiasta também do que a gente deve pregar, que é o aprendizado contínuo, né? Eu digo muito aos pais que, por exemplo, eles não têm que ficar esperando dentro do consultório para fazer terapia. A terapia você faz ali dentro do carro, a terapia você faz no caminho para a escola. Só em você não errar, ou seja, você tirar o que está errado, já é você fazer muita coisa correta. Às vezes é um excesso de tela, às vezes é um grito desnecessário, é uma tomada de decisão que julga ali a criança que pega um trauma. Então, assim, é não fazer o errado, estudar, se inteirar, entre aspas, está sempre exigindo ali que o pessoal da equipe de intervenção faça de alguma forma uma orientação parental barra treino parental, que são coisas diferentes, como a Adelina bem colocou. Os pais dos pacientes devem ser orientados a perpetuar a intervenção. Em casa deve haver sempre isso, tá? E eu acho assim, uma coisa falar em futuro, eu escolhi a dedo os temas e eu gostaria de finalizar o de hoje dizendo o seguinte: paciência, mas mais importante é perseverança. O futuro a gente só vai descobrir uma vez que a gente faça muita intervenção, observação, seja paciente, seja perseverante. Então é isso. Eu acho que a gente encerra a live de hoje. Achei o máximo. A proposta é 40 minutos, mas 40 minutos é pouco. Talvez 1 hora seja também. Mas eu Eu não tenho sabia 2 minutos em que eram casa. 40 minutos, não. Eu pensei que era 1 hora, por isso que eu segui falando. Não, mas
40 minutos para ter aquele chorinho ali de mais 20. Ah, tá bom. Tá E a certo. gente quase não conversa, né? Eu, particularmente, falo pouco. Não, quinta tem mais, viu? Quinta Não, é. tem mais. Não, então vão ter vários aí. A gente ainda vai falar sobre comorbidades. É quinta-feira ou é quarta? Agora eu tenho dúvida. Eu sei que vai ser tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico. Vai ter, vai ter umas sobre fases da vida, né? Que o TEA, a primeira fase do TEA, na verdade, é ainda ali enquanto RN, eu diria. É. Porque muitas coisas surgem já ali. Eu tenho pacientes Uhum. bem pequenininhos aqui que chegam 3, 4 vezes com alterações sensoriais gritantes. Aí vai lá na frente, era um TEA. Então, assim, enfim, vai ser maravilhoso. Eu tô achando o máximo. E reforçando o que o André comentou, aqui a gente faz porque gosta mesmo, tá? Ganhos zero. Acho que a agenda aqui dos 3 tá, graças a Deus, muito bem, obrigado. A gente faz porque gosta. Até conversando com a Maria Gaiata, ela disse: Marcelo, cuidado, que vicia, viu? Pois eu acho que eu viciei. Mas enfim, meu muito obrigado a todos vocês que participaram, Obrigada aqui também mandando pelo perguntas, convite. comentando. Eu vi aqui o nome de vários neuropediatras, ou seja, são É. colegas nossos participando da live. Eu não vou dizer aprendendo, porque todos que entraram aqui são maravilhosos, mas de alguma forma contribuindo. Vários terapeutas, nitidamente pais e mães aqui de pacientes, e isso é o que engrandece, isso é o que faz a gente estar discutindo sempre o que há de melhor para os filhos de vocês, enfim, para os pacientes de vocês e nossos, que é gratificante ver o resultado, tá bom? Adelina Cabral, muitíssimo obrigado, de verdade. Obrigada também. Vocês são Tchau, pessoal. joias. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa Tchau. noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.